Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre como escrever o headline incrível. Vamos nessa! Então, o maior problema das páginas de destino é sempre o mesmo. Não tem conversão, alguma coisa está ruim, mas principalmente isso acontece por causa do seu headline. Por quê? Porque ele está na primeira tela, quando a pessoa entra, o que normalmente as pessoas fazem quando procuram alguma coisa ou no Google, ou no propaganda, eles entram, digitam alguma coisa, clicam os primeiros 5, 10 páginas, abrem, olham a primeira tela. Se pegou a atenção deles, se é interessante, eles continuam olhando. Se não pegou de primeira, ele já clica para fechar. Então, o mais importante, isso é escrever o headline na primeira tela para ele conseguir pegar essa pessoa. Porque o primeiro as pessoas olham, lê o primeiro headline, se é muito bom, ele continua olhando. Então, vamos ver como criar um headline incrível. Na Rússia tem uma fórmula que chama-se 4U. Essa fórmula funciona muito bem quando você não sabe muito de copywriting, quando você não sabe escrever, quando você não quer pensar muito, mas você quer ter um headline muito da hora. Então, o que significa esses 4U? O primeiro U significa usefulness. Você tem que ser útil para a pessoa. O segundo U significa uniqueness, que você tem que ser unique. Como falar isso em português? Preciso assistir no celular. Deixa eu ver. Que se você vai traduzir em português, vai traduzir como singularidade. Isso, né? Isso. O terceiro U significa ultra specificity, que você pode traduzir. Vamos melhor fazer assim, você vai pensar que isso é benefício em número, vai ser mais certo. E o número 4 de U significa urgência, que você pode traduzir como urgência. Então, esses 4 U, você vai conseguir criar o seu headline incrível. Então, gente, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a caneta e vamos fazer o headline 4U para essa caneta para vender ela no nosso landing page. Então me vende essa merda dessa caneta aqui. O primeiro, usefulness. O que tem que fazer com caneta? Você tem que escrever com caneta, né? Não tem muita coisa. Você não precisa vender o que essa caneta é muito boa, ela não quebra, etc, etc. O primeiro, usefulness. Como vai ser útil para a pessoa? Você pode escrever. Acabou. Então, primeira coisa, você pode escrever. A segunda coisa, uniqueness. O que tem uma coisa bem específica nessa caneta? Olha, na verdade tem nada específico nessa caneta, nós vamos inventar alguma coisa para vocês poderem entender. Vamos passar um pouco, vamos para a terceira, vai ser mais fácil para vocês entenderem. Terceira coisa é o ultra specificity. O que tem ultra especial? O benefício em número, né? Então, nós decidimos que você tem que escrever, mas em números, quanto você pode escrever com essa caneta? Vamos fazer o que é mais importante, que essa caneta pode escrever um monte das coisas. Por exemplo, você pode escrever 1000 páginas. Então, escreve 1000 páginas. Nós usamos as duas coisas, usefulness e ultra specificity. Como ela pode escrever 1000 páginas? As pessoas se perguntam, né? E isso vai ser o uniqueness. Isso vai ser o específico dela. Ela tem, por exemplo, alguma tinta. Tinta Nanatech. Acabei de inventar. Não sei se existe. Que essas tintas, dura muita coisa. Escreve 1000 páginas com nossa caneta com tintas Nanatech. Da hora, você já falou 1000 páginas que você pode escrever e explicou porque ela escreve tanto. Legal. Agora o último. Urgência. Aqui você pode falar quando vai chegar essa caneta para a pessoa. Se você tem, em 2 dias nós entregamos para você. Ou nós podemos falar, por exemplo, escreve 1000 páginas ou 6 meses. Urgência também sim, porque vai durar 6 meses o tinta dele, porque algumas pessoas não entendem o que é isso, 1000 páginas. Eu vou escrever 6 meses, isso já tá bom. Então, vamos formular o primeiro. Escreve 1000 páginas ou 6 meses com nossa caneta com tintas Nanatech.
E isso vai ser o nosso headline. Então, como vocês entenderam, é muito fácil, né, fazer. Você só usa 4U e você pode criar qualquer coisa. Vamos mais coisas. Por exemplo, para a escola dos idiomas. Começa a falar espanhol em 7 dias como nossa metodologia única, alguma coisa da escola tal. Então você começa, o que é importante? Falar espanhol para a pessoa, usefulness. Depois, você fala em quanto tempo a pessoa vai começar a falar. Em 7 dias já vai começar a ter o primeiro resultado. Depois, você fala por que a pessoa vai conseguir falar em 7 dias. Você tem que explicar isso, né? Por causa da nossa metodologia. E como você viu, eu usei 4. E isso é normal. Você não precisa usar sempre 4U. Você de vez em quando pode tirar alguma. Então, também é da hora, né? Começa a falar espanhol em 7 dias como nossa metodologia da escola Fala Linko. Alguma coisa assim. Outras coisas. Óleo, por exemplo, né? Eu troco sempre óleo no carro, tem que trocar. Então, eu entro no landing que se eu vou ver troca o óleo em 30 minutos com garantia de 6 meses, por exemplo. Nossa, é muito bom para mim. É muito da hora. E ainda se você vai colocar o preço, tipo, troca o óleo em 30 minutos por R$200 se pega a garantia de 6 meses. Meu Deus, é bem da hora esse offer, né? Você usou todas essas coisas. Então você explicou o que a pessoa precisa, trocar óleo, sim. Quanto vai custar? Sim. Ultra Specific, você falou que eles têm garantia de 6 meses, né? E você até pode falar, troca o óleo em 20 minutos. Urgência, acabou. Pô, gente, mas esse offer é muito incrível. Se eu vou ver no primeiro landing page, eu já vou começar a ler as outras coisas. Então você continua fazendo. Você tem que entender que você pode usar essa fórmula, né? Muito fácil, 4U, e começar a fazer esses negócios. É isso, gente, é muito fácil. Não tem muitos segredos aqui. Você só tem que testar. E normalmente, quando você testa o headline, isso que dá mais diferença no seu conversão do seu landing page. Então, tenta essa fórmula. Se você gostou das dicas, inscreva-se no canal. Me fala nos comentários. Não pega muito sobre a minha idioma, eu sou russo, né? Não falo muito bom português, mas é mais importante para vocês entenderem. Eu espero que vocês entenderam. Até a próxima. Segundo o Uniqueness. Vixe.